Aos 93 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. Como resultado, ela foi internada na Clínica San Rafael em Pera, Colômbia. O regulamento da clínica exige que o paciente tenha um acompanhante tanto de dia quanto de noite, para alertar o pessoal paramédico imediatamente em caso de emergência. Carlos, um dos meus irmãos, podia assumir o turno da noite enquanto os demais descansavam, já que tinham coberto as noites anteriores. Foi durante um desses turnos noturnos que Carlos se recostou em uma cadeira em frente à cama da minha mãe e acabou adormecendo. Por volta das 2 ou 3 da manhã, ele acordou sobressaltado e viu que ao redor da cama da minha mãe havia 3 seres flutuando a alguns centímetros do chão. Eles estavam vestidos com algo que parecia ser túnicas feitas de um material acinzentado ou prateado que brilhava. Completamente chocado e momentaneamente sem palavras, quando finalmente tentou pronunciar algo, os seres perceberam que ele estava acordado e, consequentemente, atravessaram uma das paredes que delimitavam o outro quarto, e não pela porta de entrada, e se foram. Nem ele nem minha mãe voltaram a ver esses seres, mas acreditamos que eles eram um anúncio de morte, anunciando sua partida deste mundo. Alguns dias depois, ela faleceu. Curiosamente, seu enterro ocorreu no dia 15 de maio de 2001, o dia em que ela teria comemorado seu aniversário de 94 anos. Ainda nos perguntamos o que eram aqueles seres, como as coisas estavam, e me pergunto se algum dia voltaremos a vê-los, e, com sorte, não em um futuro próximo. Me designaram para um centro de atenção primária de saúde com um colega médico principal. Era nosso turno noturno quando ele começou a contar histórias da época em que fazia autópsias no mesmo hospital. Ele foi transferido para a atenção primária de saúde porque não conseguiu lidar com o trauma que veio depois. Disse que nem todas as autópsias levavam a aparições, mas eram pessoas que tinham tirado a própria vida ou custado a vida de outra pessoa, onde a morte não era natural. Esses foram os casos que levaram a alguns dos eventos paranormais mais inquietantes que ele já presenciou. Um desses casos que ele narrou naquela noite foi o de uma mulher de cerca de 20 anos, que primeiro foi abusada e depois estrangulada. Posteriormente, seus sogros jogaram o corpo no poço. Esses incidentes são comuns nas áreas rurais da Índia. Eles esperavam escapar das acusações, mas depois de um exame exaustivo dos pulmões feito pelo meu colega principal que realizou a autópsia, ficou óbvio que ela tinha sido assassinada primeiro e afogada depois. Os sogros dessa mulher tentaram pagar uma grande quantia de dinheiro para ele escapar da acusação, mas ele recusou. Depois desse incidente, ele disse que frequentemente via a mulher com o cabelo molhado, olhos esbugalhados e nua de cor branca pálida, sentada ao lado de sua cama, olhando para ele. Ele insistiu que não era paralisia do sono. Estava absolutamente arrasado quando uma vez estava se penteando no espelho do banheiro e viu a mesma mulher olhando para ele através da porta. Apenas os olhos e o cabelo molhado dela eram visíveis através do espelho. Tornou-se tão traumático que ele deixou essa parte da sua profissão completamente, apesar de receber muito dinheiro por esse trabalho. Ele disse que nunca voltaria, e o fato de que isso aconteceu no mesmo hospital onde estou trabalhando agora é um pouco sinistro. Sou enfermeiro psiquiátrico e, no início da minha carreira, trabalhei em um centro residencial de saúde mental. Um de nossos residentes era mudo eletivo, o que significa que ele não falava. Não havia nenhuma razão médica para que ele não pudesse falar, já que ele havia falado antes em sua vida e, de fato, parecia agir bastante normal, exceto por medir cerca de 2,10 metros de altura. Ele foi criado no Sul Profundo e se juntou ao exército quando tinha 19 anos, mas uma noite desapareceu. Foi declarado desaparecido e, finalmente, morto. 10 anos depois, um homem de 2,10 metros de altura entrou na sala de emergência de um hospital na minha parte do meio-oeste e disse à recepcionista: "Meu nome é Marand
e estive morto por 10 anos. Estas foram as últimas palavras que pronunciou. Ele estava coberto de poeira e vestia a mesma roupa que, segundo relatos, usava na noite em que desapareceu. Seu número de seguro social não havia sido usado e ele não tinha identificação consigo. No entanto, puderam identificá-lo, suponho que por meio de impressões digitais. A família foi notificada, mas disse que já tinha lamentado a perda do seu homem e que quem quer que dissesse ser ele simplesmente não poderia ser. E exigiu que não fossem mais contatados. Todo o dia, todos os dias, Marand ficava mexendo a boca, parecendo falar ou murmurar, mas nenhum som saía. Ele tinha o hábito inquietante de jogar a cabeça para trás com a boca bem aberta como se estivesse rindo alto, mas não se ouvia nenhum som. Se você falasse com ele, ele parecia escutar, periodicamente jogando a cabeça para trás naquela espécie de risada imitada. Vários medicamentos foram testados, mas não o afetaram nem positivamente nem negativamente. A terapia ocupacional não fez nada, pois Marand apenas sorria, e a menos que lhe dissessem para ficar quieto, ele se levantava e começava a andar novamente. No meu último dia de trabalho, a última coisa que vi foi Marand andando pelo estacionamento, jogando a cabeça para trás como se estivesse rindo. Mais tarde, me perguntei se, o tempo todo, estava lidando com um fantasma e, todos esses anos depois, ainda não sei. Fui tecnólogo cirúrgico na área de trabalho de parto e parto durante uns 10 anos. Trabalhei para um hospital católico sem fins lucrativos durante quase 4 desses 10 anos. Quando comecei no departamento, 2 técnicas, Mary e Jess, já trabalhavam lá há muito tempo e me contaram histórias sobre a irmã Mary Margaret, que era técnica cirúrgica quando o hospital ainda era dirigido por freiras. A irmã Mary Margaret era muito rigorosa e não tolerava erros de seus colegas. Jess conhecia a irmã Mary Margaret por histórias, mas Mary havia trabalhado lá por tanto tempo que realmente havia trabalhado com a freira. Mary começou a contar histórias sobre casos em que ouviu a irmã Mary Margaret em nosso prédio muito depois de sua morte. Sendo um cético nato, pensei que Mary e Jess estavam apenas tentando pregar uma peça na garota nova, e não acreditei nem um pouco em suas histórias. Avancemos rapidamente para o momento em que comecei a trabalhar em meus turnos noturnos de 12 horas. Eu estaria na parte de trás, preparando a suíte ou armazenando suprimentos, e podia ouvir o movimento das coberturas de sapatos, como quando os saltos altos fazem o som de clique-claque. É um som muito distintivo que as coberturas de sapatos fazem ao serem arrastadas pelo piso do hospital. Decidi investigar o que estava acontecendo e pensei que Mary ou Jess haviam encarregado uma das enfermeiras do turno da noite de me pregar uma peça para ver se eu caía na brincadeira. Eu só precisava pegá-las no ato e fazê-las saber que não estavam enganando ninguém. Então fui para o corredor, pronto para assustar quem quer que estivesse fazendo uma brincadeira comigo. Mas quando pulei para o corredor, não havia ninguém lá. Não havia movimento no corredor. As portas não balançavam. Os intercomunicadores não diziam nada. Eu estava realmente perplexo. Então, naquele primeiro incidente, dei de ombros e continuei trabalhando. Conforme o tempo passava, esses incidentes se tornavam cada vez mais frequentes. Tínhamos mais funcionários novos e Mary e Jess estavam treinando-os. Mary e a nova orientada tiveram um incidente em que havia suprimentos esterilizados no chão de uma cama e uma seringa de pera flutuou do topo da pilha de cirurgia em um ângulo de 90 graus por cerca de 1 minuto e depois simplesmente caiu no chão. Realmente comecei a acreditar nelas quando me contaram a história durante o relatório. Percebi que ambas estavam sinceramente chocadas pela experiência terrível. E, de fato, me senti bastante mal por elas. Acredite em mim, essas duas não eram atrizes. Não havia como terem dado uma atuação tão digna de um Oscar. Continuei tendo meus próprios encontros com coberturas de sapatos arrastando-se, sussurros ininteligíveis e todas as características de uma aparição típica.
Alguns dos meus colegas de trabalho também relataram o mesmo tipo de atividade, embora nenhuma atividade fosse tão atroz quanto o que Mary e sua orientada experimentaram com a pera flutuante e a seringa no ar. No entanto, quando isso deixou de ser divertido para mim? Você pode se perguntar. Foi quando fui ao armazenamento por volta das 2:30 da manhã para abastecer roupas de cama e água esterilizada e salina no aquecedor. Já havia feito isso centenas de vezes. Não era nada novo. Para aqueles que não estão familiarizados com aquecedores de hospital, eles são equivalentes a sair do hospital e ir diretamente para Nárnia. Esses inventos milagrosos são o que fazem seu cobertor parecer tão agradável e quente. Também colocamos água esterilizada e salina na parte superior do aquecedor para aquecer os líquidos usados externamente para que o paciente não sofra hipotermia. Literalmente parece um refrigerador de aço inoxidável de tamanho industrial. Funciona da mesma maneira, mas em vez de esfriar, aquece tudo. O aquecedor do hospital estava mais quente. Levei um carrinho de roupa branca e algumas garrafas de água e solução salina comigo para abastecer tudo. Deixei o carrinho no corredor, fora das 2 suítes cirúrgicas. O aquecedor estava entre as 2 suítes em um pequeno cubículo ao lado de nossa área de emergência. Como você sabe, os hospitais são conhecidos pela luz brilhante que induz enxaqueca. Esta era uma das poucas coisas que eu não gostava de trabalhar no hospital. Sempre que podia, economizava nas luzes fluorescentes cegantes, tanto quanto possível. Então, procedia a abastecer o aquecedor sem acender as luzes para me poupar do brilho sempre que podia. As suítes estavam escuras e em sombras, mas eu podia me mover facilmente. Tenho certeza de que todos que estão familiarizados com refrigeradores e congeladores sabem que a parte do refrigerador está bastante fria e a parte do congelador, obviamente, está congelada. Os aquecedores do hospital basicamente funcionam sob o mesmo princípio. A parte do refrigerador aquece o cobertor, enquanto a parte do congelador faz com que a água externa e as garrafas de sal estejam realmente quentes. Isso é exatamente o que queremos. Então, quando o abri, esperei ser atingido no rosto com um pouco de calor árido. Estava frio. Esperei. Tinha que estar quebrado. Não havia como esse aquecedor estar tão frio. Algo não estava certo. Então verifiquei a parte do congelador que deveria estar ainda mais quente, mas estava mais fria. Algo não estava funcionando. Os ventiladores estavam soprando ar quente, mas não aqueciam nada. Foi então que senti uma presença esmagadora e uma sensação de pavor que nunca havia sentido no trabalho. Me virei e olhei para cima para ver uma névoa negra no topo do teto. No início, pensei que talvez alguma parte dos componentes elétricos do aquecedor tivesse apagado, e isso era o começo de um incêndio. Havia um antigo centro médico de 4 andares em que trabalhei durante anos. O segundo andar era dedicado à maternidade, bebês e pediatria durante muitos anos. Até que construíram um novo, e o velho ficou vazio por um bom tempo. Embora ainda tivesse alguns suprimentos e ocasionalmente 1 ou 2 salas fossem usadas em casos de excesso de pacientes, todas as enfermeiras odiavam aquele andar. Elas ouviam vozes e bebês chorando nos quartos, mas nunca encontravam ninguém quando verificavam, o que assustava muitas delas. A enfermeira que costumava trabalhar lá sempre estava vendo e ouvindo coisas, seja por estar assustada ou realmente sintonizada com os espíritos. Ela se queixou uma noite de um bebê chorando no corredor e disse que queria que alguém a acompanhasse ou não iria buscar os suprimentos no andar assombrado. Me ofereci voluntariamente para ir em seu lugar e lembro de ter ouvido alguns fracos sons de choro. Então comecei a cantar uma canção de ninar enquanto caminhava, dizendo ao bebê que era hora de dormir e ir para a luz. Foi então que ouvi uma risadinha perfeita que vinha bem atrás de mim, da sala de berçário. Durou apenas alguns segundos e depois tudo voltou a ficar em silêncio. Estou bastante certo de que, se o bebê não tivesse parado de fazer ruídos após 3 a 5 segundos, eu teria ficado extremamente assustado.
Foi bastante inquietante. Lá em 2015, eu estava trabalhando em um hospital no departamento de registros médicos. Precisávamos enviar nossos registros médicos em papel para um local de armazenamento, e meu chefe me pediu para registrar todas as caixas. Os lugares para onde levaram os registros antigos em papel foi o asilo de idosos abandonado Manor SL, que era um andar anexo ao hospital, bem ao lado dos registros médicos. Quando se mudaram para a nova localização, que havia sido construída alguns anos antes, deixaram camas velhas, algumas com lençóis ainda amassados, cortinas antigas penduradas, e algumas camas só com os estrados. Algumas salas eram usadas para armazenamento, e o salão de cabeleireiro ainda tinha as cadeiras e a pia para lavar o cabelo. Um colchão até tinha o contorno de uma pessoa nele, e estava bem na porta do quarto em que eu estava trabalhando. Quando meu chefe me deixou nessa enorme sala, que eu suponho ser o refeitório comum de SL, completamente sozinho, eu podia sentir como se alguém estivesse me observando. Eu nem queria arriscar ouvir algo. Então coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir música enquanto trabalhava. Não importava onde eu estivesse naquela sala, eu sempre me sentia observado. Assim que você entrava pela porta do hospital para a mansão, toda a atmosfera mudava. Se sentia tão pesada e triste. Eu fiquei tão animado quando meu chefe fez com que outro colega de trabalho viesse me ajudar. Ou foi o que pensei. Ocasionalmente havia um guarda de segurança que patrulhava a área, mas isso era talvez uma vez por semana. Quando ele estava lá, meu colega de trabalho sentia o mesmo que eu. Também fazia muito frio, precisávamos usar nossos casacos de inverno, e nossos telefones descarregavam rapidamente. Então, sempre tínhamos carregadores à mão, só por precaução. Um dia, ela estava de um lado da sala, e eu do outro, ainda nos sentindo muito desconfortáveis e sabendo que não havia mais ninguém na mansão, só ela e eu. De repente, ouvimos um grito muito breve e muito alto vindo do lado do meu colega de trabalho. Ambos nos olhamos e perguntamos o que era aquilo. Ambos dissemos que não sabíamos e corremos da sala o mais rápido possível, voltando para os registros médicos. Perguntei ao meu outro colega de trabalho se eles estavam pregando uma peça em nós, e todos disseram que não. Meu chefe tinha uma expressão muito confusa no rosto sobre por que voltamos correndo para os registros médicos e sem fôlego. Eu disse ao meu chefe que precisaríamos de alguns minutos antes de voltar lá, embora tivéssemos trabalho a terminar. Finalmente criei coragem para voltar lá e inspecionar a área com algo pesado na mão, é claro. Não conseguia encontrar nada que fizesse o barulho ou que pudesse reproduzi-lo. A antiga mansão agora foi demolida. Não tenho certeza do que vão fazer com a área, mas espero que a abençoem antes de construir. Sei que não é a história mais aterrorizante que existe, mas com certeza nos assustou muito a mim e a minha colega de trabalho. E se você estivesse na mesma situação, tenho certeza de que teria sido o mesmo para você. Trabalhava em um centro de atendimento a longo prazo, projetado como os raios de uma roda se fosse cortada ao meio, com alas denominadas A, B, C e D. Os quartos eram quadrados com um pequeno corredor desde a porta, armários de um lado e o banheiro do outro. Do batente da porta até a parede, havia aproximadamente um pé de largura antes de estar completamente dentro do quarto. Durante um turno noturno na ala B, logo após um residente falecer naquele dia, fui designado para essa ala. O colega de quarto do falecido ainda estava lá e havia pedido para manter todas as luzes acesas durante a noite, porque dizia que havia um menino pequeno no quarto. Assumi meu turno naquela noite e, durante o relatório, comentaram que a senhora Smith havia falecido durante o turno diurno e que sua colega de quarto, a senhora Jones, insistia em manter as luzes acesas devido ao menino. A cada hora das minhas rondas, a senhora Jones rejeitava minha oferta de apagar as luzes. Às 3 da manhã, ao entrar no quarto, senti como se atravessasse uma cortina de gelo e uma sensação elétrica percorreu meu corpo, fazendo com que a pele arrepiasse e ficasse tensa.
Senti-me paralisada por um momento, mas finalmente consegui me mover, completar minha tarefa e trocar a Sra. Jones. Ela me confirmou que havia sentido algo e atribuiu a sensação ao menino que, segundo ela, estava lá a noite toda. Depois disso, saí correndo do quarto e fui direto para a estação de enfermagem. Demorei alguns minutos para conseguir falar. Então a enfermeira foi buscar a enfermeira-chefe. Quando consegui falar, relatei o ocorrido. A enfermeira-chefe perguntou se eu poderia continuar trabalhando, dado que estava muito pálida e tremendo. Embora eu dissesse que sim, ela me assegurou que era normal que os residentes vissem o menino quando alguém falecia, mas admitiu que era a primeira vez que alguém tinha uma experiência tão intensa como a minha. No dia seguinte, antes de ir para casa, mudaram a Sra. Jones de quarto. Ela comentou que o menino havia retornado de visita várias vezes e que isso geralmente significava que alguém mais faleceria em breve. Esta experiência não foi apenas aterrorizante, mas também profundamente impactante, e destaca como esses fenômenos podem afetar tanto os residentes quanto o pessoal em centros de cuidado a longo prazo. E trabalhado na UTI por aproximadamente 5 anos, e tenho a experiência que costumam buscar nas enfermeiras mais novas. No entanto, elas também sabem que eu não brinco com espíritos. Durante um turno noturno, uma noite, uma das enfermeiras mais novas se aproximou de mim e comentou que se sentia desconfortável em um dos quartos, quase como se algo a estivesse observando. Ela pediu que eu a acompanhasse, então caminhamos juntas pelo corredor até o quarto onde uma paciente que havia sofrido um acidente e estava em suporte vital aguardava a decisão da família sobre deixá-la partir. Ao entrar no quarto, notamos que estava incomumente frio e havia uma sensação de peso no ar. Procedi a aspirar as vias respiratórias da paciente, que surpreendentemente não mostrou sinais de náusea nem tosse. Perguntei à minha colega se a ausência desses sintomas era algo novo, e ela simplesmente assentiu, comentando o quanto se sentia desconfortável. Decidi fazer o que pude para tranquilizá-la, e talvez fazê-la rir para aliviar seu medo. Dirigi-me à paciente falando em voz alta. Olá, senhorita Senna. Sei que o que aconteceu é realmente injusto, mas você precisa voltar para o seu corpo. Ainda não é a sua hora. Com 2 palmadinhas firmes na minha mão, a temperatura do quarto começou a subir. O peso no ar se dissipou e minha colega de trabalho notou instantaneamente a diferença. Então perguntei se ela podia me ajudar a virar a paciente. Enquanto fazíamos isso, notei que a paciente precisava ser aspirada novamente, então procedi a aspirar seu tubo de respiração, e para minha surpresa, a paciente tossiu. Parecia que a senhorita Senna precisava de algum incentivo para realmente voltar ao seu corpo e não ficar vagando pelo quarto. Esse tipo de experiência destaca o quão enigmáticos podem ser alguns momentos na UTI, misturando o tangível com o inexplicável. Esta é uma história sobre meus encontros em um lugar não especificado, localizado perto de uma zona florestal. Sou um membro do pessoal, trabalhando em turnos normais, e naquele dia, em particular, estava no turno da tarde que terminava às 10 da noite. Meu escritório ficava no 6º andar do prédio principal e dava diretamente para a área florestal com grandes árvores e uma escada que subia à colina. Se eu olhar pela janela à minha direita, posso ver uma pequena estrada estacionada com carros. Como qualquer outro dia, meu noivo sempre me espera na escada do 5º andar que leva ao meu escritório. Há uma porta no 6º andar ao lado da escada e você precisa escanear o passe do pessoal para entrar, então não são permitidos estranhos no corredor externo. Meu escritório é sempre muito assustador, e se eu virar à minha direita, posso ver a floresta novamente. Assim, como em outros dias, caminhei o mais rápido que pude e nem olhei para a direita. Quando cheguei à porta que leva à escada, pressionei o botão para desbloquear a porta, mas infelizmente o botão não funcionou e a porta não abriu. Liguei para o meu noivo para dizer que subisse as escadas porque estava com muito medo. Há uma pequena janela na porta e pude vê-lo subindo as escadas enquanto eu esperava que ele chegasse à porta para me ajudar. Virei-me e não sei porquê.
Mas algo me fez olhar para a floresta, o que nunca tinha feito antes. Vi uma figura branca me olhando diretamente com o cabelo longo entre as árvores. Mas pensei comigo mesma que provavelmente era apenas minha imaginação. De repente, se moveu. Parecia estar flutuando. Foi então que percebi que era real e comecei a entrar em pânico. Tive sorte de não vir na minha direção. Podia sentir meu coração batendo muito rápido e minhas pernas parecendo gelatina. Estava respirando muito rápido quando meu noivo apareceu perto da porta. Comecei a chorar e dizer que precisava sair. Ele me disse para me acalmar e, cerca de 5 minutos depois, enquanto esperávamos, chegou um técnico. Provavelmente nos viram pela câmera de segurança. Eles consertaram o botão e fiquei livre. Foi um dia ruim para mim. Agora meu escritório se mudou para o primeiro andar, que está mais perto do chão e definitivamente é mais seguro para mim e para o resto da equipe. Este incidente foi contado pela minha prima, que trabalha na seção de pacientes ambulatoriais do TTSH. Tenha em conta que o hospital sobre o qual escreverei é o atual, recém-construído e não o antigo. Naquela noite, como sempre, ela estava se preparando para ir para casa quando uma das enfermeiras lhe pediu para revisar alguns papéis antes de ir. Então, decidiu ficar um pouco mais. As verificações não demoraram muito e ela conseguiu terminar o trabalho antes das 6h30. No momento em que o zelador vinha fechar as portas das respectivas seções de pacientes ambulatoriais, enquanto caminhava alegremente em direção à saída, percebeu que havia esquecido sua carteira e se apressou a voltar ao hospital para alcançar o zelador antes que ele fechasse sua seção. Corria freneticamente pelo corredor em direção à sua clínica quando viu o zelador fechando a porta. Ela gritou para ele parar, dizendo que havia deixado algo para trás. Por algum motivo, ele a ignorou. Ela continuou correndo em direção a ele, gritando, e finalmente, quando estava a cerca de 3 metros de distância, ele se virou para ela e sorriu. O que ela viu a assustou. O rosto do zelador era horrível e sua pele parecia como se tivesse sido arrancada por milhares de vermes. Antes de desmaiar, ela o ouviu dizer: "Você esqueceu algo, minha menina?" Quando recuperou a consciência, o verdadeiro zelador estava olhando para ela. Ele perguntou o que havia acontecido e disse que tinha chegado um pouco tarde porque seu filho estava doente. Ajudou minha prima a se levantar e então lhe disse para nunca mais caminhar pelos corredores depois das 7 da noite. Ele nunca contou os motivos, e não acho que minha prima quisesse saber. Quando ingressei no hospital por apendicite, lembrei de uma história horrível contada por uma das faxineiras que sempre entrava na sala onde eu estava internada para limpar a área. Fiz amizade com ela, e ela me contou sobre um incidente que havia acontecido no antigo hospital, que, como sabíamos, costumava ser assustador, com muitas árvores grandes, luzes muito tênues e trilhas bastante inquietantes, ao contrário de agora. Uma noite, enquanto empurrava um carrinho ao longo de uma das trilhas cobertas nas instalações do hospital, notou que algo se movia entre as árvores. O movimento indicava que alguém ou algo estava correndo de árvore em alta velocidade, com um movimento estranho e perturbador. Ela parou sem pensar e tentou focar os olhos naquela área. Finalmente, vislumbrou a forma de um homem com pernas incrivelmente longas, aproximadamente o dobro do comprimento das pernas de um humano normal, e parecia que a criatura estava brincando de esconde-esconde com ela. Foi tão perturbador que deixou seu carrinho lá e fugiu. Ela contou o incidente a um guarda de segurança, e ele explicou que provavelmente era o fantasma de alguém. Ela não tinha certeza se isso significava algum dano ou não. Dizem que alguns fantasmas permanecem onde morreram e se tornam famosos por suas aparições. Numa noite tranquila, uma amiga que estava trabalhando no turno da meia-noite no hospital, apesar de ter ouvido falar do fantasma, descartou a história, alegando que não acreditava em tais coisas. No entanto, esse famoso fantasma supostamente assombrava a ala do hospital
durante anos após sua morte. Alguns dizem que quanto menos você acredita, mais provável é que você encontre tais fenômenos. Durante seu turno noturno, enquanto escrevia uma lista para as enfermeiras, ela notou algo ou alguém pulando ao redor do seu balcão pelo canto do olho. Embora assustada, inicialmente pensou que poderia ser sua imaginação, mas quando levantou os olhos do trabalho, lá estava, pulando ao redor do balcão da esquerda para a direita, aparecendo como uma figura branca translúcida sem expressão discernível. Aterrorizada, ela se virou para voltar ao trabalho, com muito medo de olhar para cima novamente. Finalmente, o movimento parou e a figura simplesmente ficou em um canto olhando para ela durante o que pareceu uma eternidade. Paralisada pelo medo, manteve a cabeça inclinada das 2 até às 6 da manhã, e só se atreveu a levantar a cabeça quando o amanhecer chegou. A aparição havia desaparecido, e finalmente, ela acreditou. Esta experiência lhe ensinou que, mesmo que você não acredite no que alguém lhe diz, é melhor guardar para si mesmo, pois dizer em voz alta pode obrigá-lo a reconhecer sua... A seguir está uma história baseada em um incidente real que ocorreu no hospital onde trabalho. Há vários meses, um paciente foi transferido para a minha ala da UTI. Ao chegar, a paciente compartilhou com o pessoal o que havia experimentado anteriormente na UTI. O incidente ocorreu por volta da 1 da madrugada durante um turno da noite. A paciente dormia profundamente, mas de repente acordou sem razão aparente. Ao abrir os olhos, notou alguém vestido de branco, com cabelos longos e olhos injetados de sangue, olhando fixamente para ela. Assustada ao ver aqueles olhos vermelhos, a paciente rapidamente fechou os olhos e começou a cantar uma oração. Enquanto isso, outro paciente na sala ao lado observou uma senhora ao lado de sua cama e ficou curioso sobre a visitante noturna. O segundo paciente informou a enfermeira da UTI, que então investigou. Ao entrar na sala do primeiro paciente, a enfermeira descobriu que não havia ninguém lá, exceto a paciente. Confusa, a enfermeira se aproximou da paciente e perguntou onde estava a senhora que estava de pé ali há um momento e para onde ela foi. A paciente estava aterrorizada e gritou em resposta. No dia seguinte, após ser transferida para a ala, a paciente continuou a apresentar febre alta, mas os médicos não conseguiram determinar a causa. A história anterior foi contada pela própria paciente e corroborada por uma enfermeira que transferiu a paciente para a ala, pois ela também sentiu a presença de alguém na sala da paciente. Minha mãe era a pessoa mais cética e não acreditava em fantasmas. Ela trabalhava como enfermeira em uma antiga mansão que havia sido convertida em hospital. Seu nome era Irmã Mug, e isso aconteceu no dia de Natal há 45 anos, em um hospital na Inglaterra chamado Eckley Hall Hospital. Uma manhã, ela estacionou seu carro do lado de fora e olhou através das grandes janelas. Ela viu alguém vestido com roupas isabelinas com comida e enfeites e ficou emocionada por alguém ter se dado ao trabalho. Ela entrou na sala para dizer Feliz Natal, mas não havia ninguém lá, apenas os arquivos do escritório e a fotocopiadora. Ela nunca mais duvidou da existência de fantasmas depois disso. É notável que minha mãe era uma dessas mulheres íntegras que zombavam de tudo o que era paranormal. Mas esse incidente realmente abalou seus fundamentos. Minha mãe era a pessoa mais cética e não acreditava em fantasmas. Ela trabalhava como enfermeira em uma antiga mansão que havia sido convertida em hospital. Seu nome era Irmã Mug, e isso aconteceu no dia de Natal há 45 anos, em um hospital na Inglaterra chamado Eckley Hall Hospital. Uma manhã, ela estacionou seu carro do lado de fora e olhou através das grandes janelas. Ela viu alguém vestido com roupas isabelinas com comida e enfeites e ficou emocionada por alguém ter se dado ao trabalho. Ela entrou na sala para dizer Feliz Natal, mas não havia ninguém lá, apenas os arquivos do escritório e a fotocopiadora. Ela nunca mais duvidou da existência de fantasmas depois disso.
É notável que minha mãe era uma dessas mulheres íntegras que zombavam de tudo o que era paranormal. Mas esse incidente realmente abalou seus fundamentos. Após aquele dia, a irmã Mug começou a investigar a história do hospital e da mansão. Descobriu que, no século XVI, a mansão havia sido propriedade de uma família nobre abastada. E havia rumores de que uma das filhas havia morrido tragicamente na casa durante uma celebração de Natal. Desde então, de acordo com os relatos de antigos moradores do local, seu espírito aparecia todo Natal, vagando pelos salões com seu vestido isabelino. Intrigada e um pouco inquieta, a irmã Mug se dedicou a coletar mais histórias e experiências de outros funcionários. Alguns relataram encontros semelhantes, ouviram passos em salões vazios ou sussurros à noite. No entanto, ninguém jamais havia visto uma aparição tão clara e detalhada como a que ela presenciou. Decidida a entender mais e com um novo respeito pelo que não podia ser explicado cientificamente, organizou uma pequena vigília no Natal seguinte no hospital, com alguns colegas interessados e um par de investigadores do paranormal. A noite transcorreu sem incidentes até quase meia-noite, quando de repente, no mesmo salão onde um ano antes ela havia visto a figura, a mulher isabelina apareceu novamente, desta vez mais clara, como se quisesse ser vista. A figura se deslocou lentamente pela sala, aproximando-se da grande janela e desaparecendo, exatamente como no ano anterior. A experiência foi comovente e deixou todos os presentes em um silêncio reverencial. Desde então, a cada ano, a irmã Mug e outros funcionários do hospital guardam uma noite de vigília, honrando não apenas a memória da mulher do vestido isabelino, mas também o mistério inerente ao hospital. Intrigada por seu encontro com um fantasma no hospital, a irmã Mug coletou testemunhos de outros funcionários sobre fenômenos similares, embora nenhum tão claro quanto o que ela viu. Motivada por um renovado respeito pelo inexplicável, organizou uma vigília no hospital durante o Natal seguinte. Naquela noite, a aparição da mulher isabelina se repetiu com maior clareza no mesmo local do ano anterior. A experiência, profundamente comovente, levou a irmã Mug e outros colegas a estabelecerem uma tradição anual de vigília, honrando tanto o espírito observado quanto o mistério inerente no hospital. Para dar contexto, é imperativo compreender que eu já havia trabalhado como enfermeira em um centro de detenção de menores. Pacientes perigosos e potencialmente voláteis não eram novidade para mim. Entre eles, Ed era um dos mais notórios. Se ele podia abalar minha base inabalável, poderia assustar qualquer um. Para aqueles que não sabem, Ed era um suspeito de assassinato e ladrão de cadavres, que fabricava parafernália com os restos daqueles que roubava nos túmulos ou assassinava. Ele não estava na minha unidade, mas em uma superior. Um querido amigo trabalhava lá na maioria das noites. Nunca contava sobre ele nem prestava mais atenção do que a qualquer outro paciente. Então imaginem minha surpresa quando Ed mostrou um interesse muito sério nesta enfermeira. Trabalhar em um centro de detenção juvenil já é bastante perigoso, e definitivamente pode ser. Mas este centro em particular abrigava criminosos dementes, aqueles considerados mentalmente incompetentes para serem julgados. Havia diversas razões pelas quais outros pacientes foram internados, mas é por isso que Ed foi remetido aos nossos cuidados. Meu amigo e eu levávamos os pacientes para jantar no refeitório. Exigia-se que uma enfermeira estivesse lá, caso houvesse uma emergência médica. Eu estava olhando casualmente ao redor um dia, enquanto estava na fila com meus próprios pacientes, e lá estava ele, o homem mais assustador que eu já havia visto, me encarando com aqueles olhos loucos. Ele sorriu para mim com o sorriso de 1000 maníacos e nunca piscava. Seguia cada um dos meus movimentos como uma gárgula no canto de uma catedral gótica. Tentei olhar discretamente, mas ele sempre me pegava sorrindo e olhando fixamente, o que me fazia tremer até a alma. As coisas aconteceram e, sempre que eu me aproximava dele, era sempre a mesma coisa.
Quando estávamos em proximidade visual, ele me deixava bastante nervosa. Ele realmente não havia feito nada além de me fazer sentir bastante desconfortável com seus olhos loucos, mas eu não podia denunciá-lo porque realmente não havia nada a relatar. Até o incidente. Eu estava fazendo uma passagem de medicação à tarde e alguns dos meus pacientes estavam fora, misturando-se nos corredores entre suas unidades. A paciente em particular que eu estava procurando estava sentada em um corredor com vista para o jardim. Aproximei-me dela e conversamos cordialmente por alguns minutos antes de me virar para voltar à minha unidade e continuar com minha passagem de medicação, quando me deparei com um dos encontros mais assustadores da minha vida. Imaginem meu horror ao me virar para voltar à minha unidade e me encontrar cara a cara, e me refiro diretamente ao meu rosto, com Ed. Ele estava ali, a 3 passos do meu rosto, sorrindo de forma maníaca e me encarando. Ele falou pela primeira vez, mal conseguindo conter sua emoção. Até hoje, não sei como consegui manter a compostura. Acho que o choque desempenhou um papel importante. Sabia que o velho ditado de "nunca deixe que te vejam suar" era fundamental aqui. Se eu mostrasse medo, mesmo na menor quantidade, poderia ter sido o fim para mim. Assim que me virei e o vi, fiquei absolutamente aterrorizada. Foi o mais perto que já estive de me urinar de medo. Você tem que voltar para sua unidade. Esta não é sua unidade. Foi tudo o que consegui reunir, mas com um tom severo e sincero. Tudo bem, respondeu ele ainda sorrindo. Vá em frente e volte agora, por favor. Eu o encorajei. Ele se virou, ainda sorrindo e me encarando, e voltou para sua unidade. Ele se virava de vez em quando só para sorrir e olhar um pouco mais. Assim que ele estava onde pertencia, corri de volta para minha própria unidade geriátrica o mais rápido que pude. Quando voltei à unidade, relatei o incidente aos meus supervisores e eles tomaram as medidas apropriadas. Provavelmente ele estava seriamente perturbado mentalmente e não me enganei. Ed foi enviado aos nossos cuidados por assassinar seu próprio pai. Sim, vocês ouviram direito. Ele viveria o resto de sua vida sob nossos cuidados por cometer parricídio. Este relato ocorreu há aproximadamente 40 anos, quando eu havia acabado de começar meu trabalho como enfermeira. Parte do meu trabalho consistia em verificar todas as manhãs as crianças na enfermaria infantil para garantir que estivessem bem. Uma manhã, enquanto fazia minha ronda, cheguei à cama de uma menina e perguntei se estava tudo bem. Revisei seu histórico médico para ver o que ela precisava naquele dia. E quando fui medir seu pulso, ela perguntou: "Por que você está fazendo isso?" O médico já veio e fez. Fiquei atônita, eram 6 da manhã, e eu não esperava que um médico estivesse naquela enfermaria tão cedo. Respondi educadamente que ela estava enganada e que ninguém havia estado ali ainda, mas ela insistiu em sua versão. Então, outra criança na cama em frente afirmou que um médico havia vindo e os havia examinado a ambos, o que era estranho. Eu não sabia que havia alguém no andar a essa hora. Assim, continuei minha revisão e depois perguntei às minhas colegas o que havia acontecido. Uma das enfermeiras confirmou que ninguém havia vindo examiná-los naquele dia e que não estava programado para isso. Foi então que outra enfermeira se juntou à conversa, visivelmente emocionada, e começou a nos contar um rumor surpreendente. O hospital supostamente era assombrado pelo espírito de um médico que havia falecido há muito tempo e que ainda aparecia fazendo rondas. Decidi investigar por conta própria, perguntando às crianças como era o médico para ver se suas histórias coincidiam. A primeira menina descreveu o médico como um homem idoso, com jaleco branco, barba grisalha e um bigode imponente. Intrigada, perguntei a outra paciente afastada da primeira criança, e ela deu exatamente a mesma descrição, com ainda mais detalhes. Isso me deixou bastante confusa e sem saber o que fazer com essa informação, já que eu não acreditava no paranormal. No entanto, à medida que meu tempo no hospital continuou,
fui me acostumando à ideia de que há algumas coisas neste mundo que simplesmente não podem ser explicadas.